maior dificuldade da vida na estrada, para mim, tá, foi essa transição mental da vida estática, né, uma vida tradicional na cidade. A nossa sala de estar é embaixo do toldo, né, quando não tá chovendo e ventando, porque às vezes mesmo com o toldo a gente se molha. Essa é a palavra, sabe, que define a nossa jornada até aqui. Gratidão pelos perrengues, gratidão pelas paisagens lindas, gratidão por todos vocês. Buenas, gurizada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. A gente, graças a Deus, está muito melhor já, depois dos últimos acontecimentos que vocês já souberam, né? Através do vídeo que a gente divulgou ali a situação do contrato e tudo mais, mas enfim, isso é passado, não quero mais falar sobre isso. A Márcia, acredito que também não. Até porque, apesar de todas as dificuldades, Deus está nos presenteado com muitas coisas boas. Uma delas é essa paisagem linda que vocês estão vendo atrás aí. Vocês já assistiram ou vão assistir ainda, não sei em que momento a gente vai publicar esse vídeo, mas a gente vai publicar o vídeo aqui de Ilhabela, onde a gente está agora nesse momento. Então a gente vai publicar esse vídeo em breve, se já não publicou, então eu não sei. Mas enfim, a gente está aqui agora na Praia dos Castelhanos, um lugar paradisíaco, maravilhoso, onde a gente recebeu esse presente de poder descansar aqui, recarregar as energias e voltar com tudo para a estrada muito em breve. Bom, primeira caixinha de perguntas desse canal, a gente está muito feliz por isso. E diferente, né, do que de repente o pessoal faz, que é responder no próprio Instagram, a gente resolveu fazer um mate nesse lugar maravilhoso e responder as perguntas por aqui e postar no YouTube, né, as perguntas e as dúvidas de vocês. Então, dona Márcia, dá um alô pra galera e começa a perguntar aí pra gente responder. Buenas, meu povo, tudo certo? Então é isso, vamos para a caixinha de perguntas então. E começamos com a pergunta da Karina. A Karina pergunta: até quando pretendem ficar em Ilhabela? Acho que até o ano que vem. Bom, a Karina deve ter perguntado isso porque imaginou que nós faríamos isso da maneira tradicional, né? Responder no Instagram logo depois de terminar o processo ali das 24 horas, né? Da caixinha de perguntas. Mas respondendo, nós estamos aqui em Ilhabela há 3 dias já, né? Então, provavelmente quando tu estiver olhando esse vídeo, Karina e todo mundo que está assistindo, não estaremos mais, não né? estaremos mais aqui, né? Mas a gente vai ficar o total de uns 5 dias aqui em Ilhabela, contando a própria Ilhabela, a cidade, quanto aqui a Praia dos Castelhanos, que é bem retirada de Ilhabela. Para quem não sabe, a gente, né, comentou no vídeo aqui da Praia dos Castelhanos. É uma trilha de mais ou menos umas 2 horas de carro, bem difícil de fazer. É uma trilha que sem carro 4x4 não tem a mínima chance. Ela é muito estreita, barrenta, com muita pedra. A suspensão judia bastante. Mas o visual, ele paga toda a dificuldade de chegar até aqui, o estresse, o tempo para chegar, porque é simplesmente sensacional. Para mim, eu não sei o que a Márcia acha, mas é disparadamente a praia mais linda que eu já fui na minha vida aqui. Por toda a característica dela, por ser na ilha, e ser praticamente em mar aberto a praia aqui, porque ela é do outro lado de Ilhabela. O acesso aqui de carro, como eu falei, é 2 horas, e de barco é mais de 1 hora para chegar aqui. E isso dá todo o ingrediente, né, maravilhoso aqui dessa praia linda. Então, respondendo Karina, eu acho que ela perguntou, porque como ela conhece bem Ilhabela, ela falou para nós... Sim, ela mandou algumas dicas para nós também, umas dicas, a Praia da Fome também, que ela falou que é muito bonita, também não sei se vai dar tempo da gente ir. Mas como ela conhece bem, acho que ela queria dar algumas dicas para nós e ela perguntou quanto tempo, justamente por isso. Mas enfim, total aqui vai dar uns 5, no máximo 6 dias. E quando tu vir para Ilhabela, tu que eu digo, não a Karina, porque eu sei que ela já veio, mas outras pessoas, vocês, todos os demais que ainda não estiveram aqui, uma dica: se vierem aqui para a Praia de Castelhanos, não almocem antes, não comam e venham já na sequência. Ah, isso é importante. Gente, porque não sei se esse vídeo aqui vai sair antes ou depois do de Ilhabela, ainda não sabemos a ordem, mas é bem um sacolejo, né? O trajeto, toda essa trilha ali de quase 2 horas de carro, tu vem no sacolejo aqui, né? Vai para um lado, vai para o outro, então
Galera, não é indicado almoçar ou tomar um café da manhã e já sair na sequência, né? A não ser que a pessoa venha de barco, né? Porque de barco é tranquilo, é rápido, quer dizer, rápido. É mais rápido que de carro e não sacode tanto. Não, imagino que não vá sacudir tanto, mas de carro realmente é bem puxado, assim. E se tu tiver com a boia no estômago, a chance de tu botar ela pra fora é grande. Por cima é muito grande. Pergunta número 2 da dona Adriana. A Adriana quer saber quantas horas de carro até Ilhabela. Quero ir. Opa! Bom, Adriana, considerando que eu sei que tu mora em Novo Hamburgo, eu vou responder então diretamente para ti essa pergunta. De Novo Hamburgo até aqui dá mais ou menos umas 18 horas de carro, obviamente considerando, olhando ali pelo Google Maps, né? Considerando uma vinda direta, o que é impossível, né? Tu vai ter que parar vindo de carro para cá para descansar. Se considerar que tu não vá dormir na estrada, que tu vai dar um tirambaço direto, que eu sei que o Leandro, que é o esposo dela, gosta de dirigir bastante também. Considerando uma vinda direto para cá, pode considerar que as paradas umas 25, 26 horas, né? Parada para almoço, parada para janta, né? Mas se por um acaso, se tu quiser descansar no caminho, quem vem da nossa região lá de Novo Hamburgo, de Campo Bom, eu aconselharia fazer um tiro até Curitiba, né? Até Curitiba, dá ali mais ou menos umas 12 a 14 horas, vindo na manhã, assim, parando um pouquinho para esticar as pernas. Dorme em Curitiba, no Airbnb ou qualquer outro lugar, se não tiver um carro como o nosso, né, que dá para dormir dentro. E daí de Curitiba vem até Ilhabela, que daí dá mais umas 6, 7 horas, assim, então é tranquilo. Mas é basicamente isso, considerando de Novo Hamburgo, né, claro que depende muito, as outras pessoas estão assistindo o vídeo de onde vai sair, né. Mas considerando Novo Hamburgo, né, que é de onde a Adriana pergunta, Vale dos Sinos, enfim, região da Grande Porto Alegre ali, eu consideraria, vindo de carro, fazer 2 paradas ali para descansar, né? Uma parada, aliás, a Curitiba, de Curitiba direto para Ilhabela. Lembrando, né, que Ilhabela ela fica no litoral norte de São Paulo, né, subindo, né, como se fosse em direção ao litoral do Rio de Janeiro, e tu tem que vir até a cidade de São Sebastião. A Nina, como sempre, né? Nina sendo Nina. Retornando, já que a Nina acalmou. Tu vem até São Sebastião de carro, né? Que tu tá no continente, de São Sebastião tu pega uma balsa, atravessa uma balsa até Ilhabela, né? Que daí te coloca dentro da ilha, né? Como um todo. E para chegar até os Castelhanos daí é outra história, né? Vindo de lá do centro de Ilhabela para cá, aquelas 2 horas que eu comentei. Então vamos para mais uma pergunta. A Silésia perguntou: que lugar conheceram e superou as suas expectativas? Quer responder essa? Olha, eu acho que aqui, né? Responde por ti, depois eu falo na minha. Então, pra mim, não, eu vou ser bem honesta, sim, não foi aqui e não foi Bertioga, tá? Lugar que superou minhas expectativas porque eu não fazia ideia de como era o lugar e eu não esperava que fosse tão bonito que foi Santos. Porque assim, a Bertioga nós não conhecíamos, né? Assim como a gente não conhecia a Ilhabela. Ilhabela, várias pessoas mandaram para nós: vocês têm que conhecer Ilhabela, porque vão para Ilhabela. Então a gente já vê assim, com aquela expectativa de Ilhabela e Bertioga nós também, além de algumas pessoas terem falado, mas a gente também foi pesquisar, olhou algumas fotos do lugar, viu que era bonito e foi conhecer. Mas Santos não, Santos eu não fazia ideia de como era e nós chegamos lá, a praia é linda, a água gostosa, assim, então Santos nesse momento, assim, até esse momento, Santos superou minhas expectativas. Para mim, superação de expectativas foi Bertioga. Por quê? Porque tem a questão da expectativa e de onde é mais bonito, né? São perguntas diferentes. Bonito, se fosse perguntar, né, o lugar mais bonito disparadamente aqui. Aqui é incrível, é paradisíaco, é uma coisa que disparadamente para mim é o lugar mais bonito que eu já tive, assim, em termos de praia. Expectativa foi Bertioga, por quê? Santos eu já conheci um pouco por curiosidade, por pesquisar, eu já sabia mais ou menos como é que era, né? Mas a expectativa foi com relação a Bertioga, porque eu já tinha ouvido falar de Bertioga, eu sabia que era uma praia bacana, mas aquela transição ali que a gente fez, quem viu o vídeo, né? Do camping para aquele pé na areia ali daquela água, né? Do rio e pra praia, aquilo ali pra mim foi algo incrível. Ali foi uma coisa que foi um baque, assim. Aqui eu já sabia que eu ia esperar algo bacana, porque eu já tinha, quando falaram da Praia dos Castelhanos, eu vi que a praia realmente era muito bonita, né? Dei um Google ali e vi que era, então a expectativa não era tão grande, né?
de superar assim, as expectativas. Eu sabia que era bonito e realmente é bonito, mas Bertioga foi um susto. Na hora que eu cheguei naquela parte daquele rio ali e faz a transição ali pro mar, ali pelaquela faixa de areia, ali eu achei, me pegou de jeito ali. Então, superação de expectativas foi Bertioga para mim. Silésia quer saber também qual é a maior dificuldade da vida na estrada. Quer responder ou respondo? Pode seguir. A maior dificuldade da vida na estrada, para mim, tá, foi essa transição mental da vida estática, né, uma vida tradicional na cidade, morando numa casa fixa, tendo uma rotina de casa fixa, né? Para mim foi a maior dificuldade, foi essa transição, porque por mais que eu quisesse demais, a gente, né, quisesse demais, mas respondendo por mim, essa vida móvel, né, na estrada, tu só passa a entender a intensidade disso e o tamanho disso quando tu de fato cai na estrada. Então, para mim, o maior desafio, disparadamente, foi fazer essa transição interna, assim, psicológica, da vida na estrada. Os 2 primeiros dias, para mim, foram, assim, mágicos, né? Foi aquela coisa, nossa, começou de fato. Eu olhava para a Márcia e eu dizia, caramba, tá acontecendo, a gente tá morando na estrada, a gente dormiu a primeira noite na estrada, que negócio incrível. Mas passado, assim, acho que uma semana mais ou menos, que caiu a ficha, de fato, que a gente estava morando na estrada, que todo dia ia ser um desafio de buscar banho, buscar lugar seguro para dormir, a minha cabeça ela deu um nó, assim, foi bem difícil. Eu já comentei para vocês, assim, num vídeo passado, em Bonito foi uma fase bem difícil para mim, assim, porque como vocês sabem, eu trato depressão, eu trato de ansiedade há bastante tempo, me sinto hoje recuperado, mas eu tenho que ter um cuidado extremo sempre com tudo. E a gente sabe que vários gatilhos disparam, tem chance de disparar na estrada, assim, sabe? E para mim, né, junto com a questão lá do contrato e essa mudança toda, o maior desafio para mim foi lidar com essa transição que a gente está lidando ainda, né? Estamos ainda. A gente está lidando com essa transição porque nem todos os dias são dias como a Praia dos Castelhanos, que tem um sol maravilhoso, que a gente tem um lugar seguro para dormir, né, que a gente tem essa praia maravilhosa, esse ambiente todo. Tem dias que são cinzas, literalmente e não literalmente, né? Que é chuva, é frio, dormir às vezes sem banho, se molhar, não querendo se molhar, enfim, é uma vida mais desafiadora. E essa transição ela tem sido um pouco desafiadora assim até agora, até porque é muito recente, né, essa nossa saída na estrada. Então, se eu puder responder resumidamente essa pergunta, o maior desafio é fazer essa transição psicológica da vida parada com a vida na estrada, apesar de ser maravilhosa. Porque, como o Thiago disse, né, nem todos os dias são flores, né, nem todos os dias são paisagens lindas. Então, nós tivemos uma situação que nem no Paraguai. Paraguai, a gente foi dormir, tudo certo, né, tranquilo, num posto, e a gente acordou de manhã abaixo de chuva. E como vocês sabem, que eu acredito que todos vocês já tenham olhado o vídeo do tour, né, do carro, a nossa cama tem uma extensão, só que essa extensão todo dia, quando tu vai rodar, que nem agora que a gente está parado uns dias no mesmo lugar, a gente deixa ela montada, mas quando todo dia a gente tem que rodar, a gente tem que fechar todo dia e abrir ela todo dia. Daí a gente acordou, tava chovendo, daí tinha que sair do carro com chuva, daí ainda pegar a chuva para fechar aquela parte. Então tem algumas dificuldades assim, mas que até o momento a gente acha que tá valendo, tudo isso tá valendo a pena, porque... É um perrengue natural que a gente sabe, que a gente sabia, né? A gente sabia. Como a gente não tem um motorhome onde a gente possa ficar de pé dentro, né, e conviver dentro dele, confinado, quando no momento de chuva a gente tem que sair em dado momento, a gente sabia que isso ia acontecer, então faz parte do processo. Mas essa pergunta aqui é o Thiago especificamente que tem que responder. O Jason, tá? Eu vou fazer a pergunta, daí tu vai saber que Jason é. O Jason pergunta: qual teu sobrinho mais bonito? Agora eu quero ver. Meu sobrinho mais bonito? Essa é a pergunta dele? O Jason, ele ainda complementou depois, mas primeira pergunta: qual o teu sobrinho mais bonito? Tá, eu não vou dizer qual é o meu sobrinho mais bonito, eu tenho, vamos lá. Tenho ele? Tá. Ele, o Lucas, o Wendel, o Eduardo. São os 4 sobrinhos que eu tenho. São todos lindos, queridos, maravilhosos, inteligentes. Então tá respondido, gente. Vocês todos são lindos, óbvio que eu não vou dizer qual é o mais bonito. O mais velho é ele. Isso eu posso dizer, tu o mais velho. Beijão. O jeito pode então. Mas ele pergunta isso. Mas aí depois ele tem mais uma pergunta aqui. Então tu pode responder pra ele assim que ele foi o primeiro bonito que chegou. Pode ser. Na família, depois veio vindo outros. Pode ser, tá certo.
Ele quer saber também, né? E se vocês, porque ele fez uma brincadeira aqui, botou umas risadas também, ele botou. E se vocês têm uma programação de jornada no ano? No ano? Da jornada pro ano, sim. Pro ano é fazer o Brasil, né? Esse primeiro ano de estrada, né? De vida na estrada, a gente se propôs, né? A conhecer o nosso país um pouco melhor. Muito embora a gente já viajasse antes de maneira convencional, digamos assim, às vezes de avião a gente já viajou, ou às vezes até com outros carros que nós tivemos, de ficar uma semana, 10 dias fora, né? Como a gente já foi para o Rio, foi para outros lugares de carro. Mas a gente conheceu até hoje muito pouco o nosso país, então a gente entendeu, né, que a gente deveria primeiro conhecer o Brasil melhor, né, do que a gente já conhecia, e também por outro motivo, não só por, né, dedicar tempo a conhecer o nosso país, que é maravilhoso, é lindo, hospitaleiro demais, todos os lugares que a gente foi até hoje, seja nessa jornada, morando ou antes, sempre foi muito bem recebido, diferente de algumas vezes em outros países, né, como na América do Sul a gente já teve alguns problemas, mas enfim, por dois motivos. Primeiro, para conhecer melhor, né, esse país maravilhoso que é o Brasil, e segundo, por adaptar melhor essa rotina na estrada dentro do próprio país, né, falando o nosso idioma, né, lidando com a nossa moeda, tendo daqui a pouco mais facilidade no sentido da mecânica do carro também, porque aqui a gente, falando o português claro e lidando com o dinheiro como a gente lida, sabendo quando a gente está gastando nas coisas, se eventualmente, né, a gente tivesse um problema mais sério no carro, a gente estava mais próximo e falando a nossa língua aqui dentro. Então, assim, a gente entendeu que para morar na estrada, o primeiro ano, essa fase de adaptação, que ela não é muito fácil, estando no Brasil seria melhor, né? Então tem muita coisa bacana para conhecer. A gente recém está em São Paulo agora. A gente pretende subir pela costa, o nosso país, né? Pegando todo o litoral ainda carioca que tem pela frente, o Espírito Santo, Bahia, e assim subindo o Nordeste, conhecer também parte do Norte do nosso país e depois voltar pelo centro. Então o primeiro momento da nossa jornada vai ser esse, conhecer o nosso país, que deve durar talvez um pouco mais de um ano, a gente não sabe exatamente ainda, para depois, o ano que vem, né, a gente, por meados lá de julho, agosto, não sei muito bem, a gente entrar na Argentina, daí sim, seguir pro Alasca, né? Mas a tendência é que depois a gente ainda passe em casa, né? Sim. Passa em casa para dar um abraço na nossa família, porque a saudade, obviamente, aperta bastante, né? Dos nossos familiares, nossos afilhados, enfim, né, que a gente tem. E também para dar uma olhada no carro, né? Dar uma olhada no carro. Uma revisão, né? Uma revisão bacana, assim, nele, para poder ir para a Argentina com mais tranquilidade. E também estamos considerando nessa volta, o ano que vem, se der tudo certo e se Deus quiser vai dar, a gente fazer também um evento, né, com os nossos inscritos, nossos seguidores na nossa cidade, né, ou na nossa região, enfim, fazer um evento aí para dar um abraço na galera. Se Deus quiser, o canal já vai ter crescido mais, a gente possa fazer um evento bacana com bastante quórum, não só com os nossos familiares, mas com os nossos seguidores também. Bueno, vamos para mais uma pergunta então. O Edu pergunta, mas não é o Edu sobrinho, é o Edu Motostrada. Ele quer saber como está sendo a adaptação de viver na estrada dentro de um carro. Quer responder? Eu respondo, depois tu complementa aí com o que tu acha. A adaptação em si, eu acho que ela tá tranquila. Até foi bem, mas está sendo bem mais rápida do que eu imaginei. Eu pensei que nós teríamos um pouco mais de dificuldade. Obviamente, assim, a gente ainda tem coisas que a gente vai organizando no meio do caminho. Tu vai vendo que isso aqui não funciona nesse lugar. Hoje ainda, né? Eu fiz algumas substituições ali de lugar. Uma coisa que estava num, eu passei para outro, que fica mais à mão. Então isso no teu dia a dia tu vai notando, né? Que tem coisas que tu guardou num lugar e que precisam ser em outro. Mas no geral, assim, tá super tranquilo. Questão de banho, só tivemos dificuldade 2 vezes, e mesmo a gente tendo banho quente no carro, não é em qualquer lugar que tu pode abrir uma barraca de banho para tomar banho, né? Então nem sempre a gente consegue, a gente tem isso acessível, né? Mas no geral, assim, eu acredito que esteja superado, assim, os maiores problemas. Acho que a gente tá indo bem na adaptação. A adaptação ela é natural, né? A necessidade de uma adaptação, porque é óbvio, né, que uma vida dentro de um carro ela se torna muito mais minimalista, restrita em vários aspectos, porque aquele espaço de transitar dentro da tua casa com liberdade, com espaço, tu não tem, né? Simplesmente, se tu tá na tua casa, por exemplo, tu tá passeando na rua, a pé, seja o que estiver fazendo na rua, começar a chover, tu entra para dentro da casa, fecha a porta ali, liga teu ar-condicionado, se tiver frio, ou se estiver quente, tem ar-condicionado também. Quem tem ar-condicionado, óbvio, né? Né? Tira tua roupa, bota uma roupa leve, deita num sofazão.
Cara, isso acaba, né? A gente sabe que a nossa sala de estar é embaixo do toldo, né? Quando não tá chovendo e ventando, porque às vezes mesmo com o toldo a gente se molha. Então a adaptação ela é constante, né? Todo dia a gente descobre uma coisa nova, como a Márcia falou. Daqui a pouco readaptar alguma coisa num espaço diferente, que a gente achava que estava melhor ali, mas estava melhor em outro lugar. Questão da própria cama, se acostumar com a cama, muito embora a cama ela é maravilhosa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque graças a Deus a gente conseguiu dispor ela dentro do carro, né? Onde ela ficasse num espaço bacana. Então hoje a cama ela tem 2 metros de comprimento por 1,60 de largura. Então é uma cama gigantesca, acho que até maior que muita cama, né? Tradicional assim. E o colchão, né? Em segunda instância, o colchão é maravilhoso. Um beijo aí pra galera do Colchão Inteligente, que fez um colchão maravilhoso pra gente, né? Adaptado ao nosso tamanho e feito em módulos. Então é muito bom de dormir dentro do carro. Eu vou dizer pra vocês, eu tô dormindo melhor dentro do carro do que eu dormi em casa. Muito melhor. Então é uma adaptação, assim, no quesito dormir tá perfeito. Mas sim, existem outras dificuldades, né? A questão de espaço, viver com muito menos, é uma adaptação. De ter essa limitação de não poder ficar de pé dentro do carro como motorhome normal, como eu já falei também, é uma adaptação. Mas, cara, tudo isso que a gente apresenta como dificuldade, ela compensa no restante todo, sabe? Poder se conectar com pessoas diferentes todos os dias. Eu gosto muito de dirigir, então, assim, tá no trecho é uma coisa que me dá prazer. Enfim, todas as dificuldades, elas são compensadas, até porque a gente já sabia, né? Sim. Que nós iríamos enfrentar isso, sabe? Então, para nós está muito de boa a adaptação, embora ela seja constante, ela é muito legal, assim, de fazer essa transição. Até, assim, a gente começou uma adaptação muito antes de estar com o carro montado, que era uma adaptação em relação à quantidade de coisas, né, em ter uma vida mais minimalista. Então a gente moramos durante um período num sítio, que era grande. Isso é importante. Aí depois a gente reduziu para um apartamento, acho que de uns 50 metros quadrados, mais ou menos, então reduzimos muita coisa. E lá dentro do apartamento ainda nós fomos, com o tempo, a gente foi reduzindo, tentando viver com o mínimo, assim, porque nós sabíamos que quando a gente viesse para a estrada, a gente não ia poder levar tudo que nós tínhamos, então a gente precisava ter essa vida minimalista. Hoje a gente sai, às vezes tu vê aquela lembrancinha de um lugar que tu passou, eu queria... A gente não tem como estar comprando hoje uma lembrancinha de lugares, né? As nossas lembrancinhas são grandes lembranças, que são os vídeos que a gente grava aí para vocês e que ficam, né, de lembrança para nós, porque não tem como ficar comprando um imã de geladeira, por exemplo, né, que eu gostava muito dos imãs, não tem como tu tá comprando, espaço, né, uma questão de economia também. Exato. Primeiro porque a gente não pode estar gastando, mas segundo por espaço também, né? Exatamente. Então tu tem que ir reduzindo e se adaptando. Hoje tem coisas que quando a gente está rodando elas ficam em cima da cama, quando a gente para elas vão para os bancos da frente. Então tudo é uma adaptação diária. A gente vai achando o jeitinho aí de viver cada dia mais organizado e melhor. Agora a pergunta da Eduarda. A Eduarda quer saber: a viagem tem seguido as expectativas de vocês ou a realidade não é bem o que imaginava? Pergunta difícil de responder, porque ela carrega uma responsabilidade, na minha opinião. Grande, porque eu entendo o seguinte, a gente como criador de conteúdo que a gente é agora, né, de conteúdo de viagem, de vida nômade, a gente, na minha opinião, a gente tem uma responsabilidade. Primeiro, de ser o mais honesto possível no dia a dia, né, contando as nossas alegrias, as nossas conquistas, falando das nossas dificuldades, nossas dores, frustrações. Então, assim, talvez a resposta mais conveniente para a gente, né, que quer aqui manter vocês conosco, né, aumentar nossa audiência, seria: Eduarda, que vida maravilhosa, vem para a estrada também, é tudo lindo, tudo maravilhoso, é um mar de rosas e a vida dos sonhos, segue com a gente e tudo mais. Não é. Desculpa se eu vou frustrar algumas pessoas que sonham viver na estrada, ela não é. É óbvio que é uma vida maravilhosa em vários aspectos. É uma vida desafiadora, sabe, no sentido positivo, porque todo dia tu tá buscando um lugar seguro para dormir, todo dia tu tá buscando um lugar para tomar um banho, né? É uma vida gostosa. Eu vou falar primeiro dos prós, tá? É uma vida gostosa no sentido de nunca ter monotonia, né? Então, em vários aspectos, isso é muito bom. Para quem gosta de estar sempre se movimentando como eu, assim, é uma vida muito legal, porque não tem monotonia, né? Não tem tédio, digamos assim. É uma vida
legal, assim, no que tange a conexão com pessoas, porque todo dia tu conhece gente nova na estrada. E nem sempre, claro, tu vai ser gente nova no sentido que tu vai bater papo, vai fazer amizade. Não, às vezes é trocar um bom dia, né, com um frentista diferente, com, né, um dono de uma padaria diferente. Mas assim, existem sim dificuldades. Então por isso que eu quero dizer para vocês, assim, não pintem uma vida perfeita, um mar de rosas perfeito, um cenário paradisíaco todo dia. Porque muito embora a gente queira transmitir para vocês nos vídeos uma vibe bacana, até porque ninguém quer assistir os nossos vídeos. Ó, derrubei a água aqui. Eu enchi muito. Ninguém quer assistir, e eu tenho que tomar também, o chimarrão no microfone, né? Ninguém quer ficar assistindo nossos vídeos para ficar mal, enfim, a gente não vai fazer isso também. Não vai chegar aqui e ficar gravando vídeo toda hora dizendo reclamando que a gente tá vida, triste, né? Que a gente tá... Não é o negócio. Mas assim, existem também dificuldades inerentes à vida na estrada, né? Então, assim, é uma pergunta, ela parece fácil de responder, mas ela é muito complexa, porque tu tem que ser honesto, né? Tu tem que ser honesto e a complexidade não tá no fato de ter que ser honesto. É de tentar responder passando exatamente o que é, sob o nosso ponto de vista. Então, assim, em resumo, é uma vida maravilhosa, é sim, é o sonho que a gente está realizando, a gente não tem o que reclamar, a gente queria isso para nós. Eu hoje não me vejo tão cedo voltando a uma vida estática. Eu quero conhecer muito mais, eu quero descobrir muito mais, eu quero me conectar com muito mais pessoas, né? Quero saborear novas comidas, enfim, conhecer novas culturas. Mas existem sim desafios inerentes à estrada que só a estrada proporciona também, entendeu? Como a gente já falou, os desafios ali do banho, do dia a dia, de muitas vezes estar triste e querer ficar um pouco sozinho, não ter muito para onde correr, sabe? Querendo ou não, a gente tem que ficar muito juntos, até por uma questão de segurança. Então, assim, mas de um modo geral, uma vida muito legal, mas que não é perfeita. Assim como qualquer vida não é perfeita. Nós estarmos rodando não quer dizer que os problemas eles vão ficando, né? Eles existem em qualquer lugar que a gente tiver, enfim. E por mais que a gente estava preparado também para esses dias não tão bons, porque a gente sempre acompanhou muito o canal de viagens e tudo mais, então a gente sabia que nem todos os dias seriam perfeitos. Só que quando acontece algo contigo, que tu te depara com aquilo, tu vê, nossa, realmente não é perfeito. Então, por mais que tu esperava que não fosse, mas quando te acontece algo, dá aquele baquezinho, assim, né? É que na verdade, assim, só complementando para não ficar muito longa essa resposta também, é que a vida na estrada, uma coisa que eu não entendia muito bem, mas agora eu sinto na prática, é que tudo é potencializado ao extremo, ao máximo. Assim, a euforia, a alegria de algo bacana como tá aqui, por exemplo. Caramba, o fato da gente ter chego aqui de carro e estar morando na estrada e poder estar vivenciando, ela é potencializada ao extremo, a euforia, a alegria, ela é muito boa porque assim, tipo, caramba, a gente está morando no carro, a gente não precisou gastar para vir de avião até aqui, não é uma simples férias, é o nosso dia a dia isso aqui, entendeu? É potencializado ao extremo, assim como as preocupações, as dores, as frustrações, elas também são potencializadas ao extremo oposto, na outra parte da polarização. Então, assim, por isso que é tudo muito intenso, para bom e para ruim. Então, talvez o maior desafio é saber lidar com isso e manter o equilíbrio, né? Sem pirar. É isso aí. O Edipo quer saber. E Brasília, quando? Nem sei se a gente vai em Brasília, falar bem a verdade, assim. Eu já tô legal de Brasília. Como você sabe, a gente já falou em outro momento que a gente trabalhou muito tempo com política, né? Derramou bastante aí. Acho que o pessoal percebeu na minha cara. Enche menos, não bota tanta água. Bueno, voltando aqui à resposta. Brasília, eu já conheci muito Brasília, já tive muito Brasília em outra época, né? Que eu trabalhei não somente com as campanhas eleitorais, mas na época que eu trabalhei também dentro do serviço público, que eu tive também essa experiência. Teve uma fase bem intensa, assim, de ir para Brasília, acho que foi no ano de 2018, se eu não me engano. 17 eu fui, mas assim, 18 acho que foi o ano que eu fui muito. Que era coisa assim de uma vez a cada 2 semanas estar lá em Brasília para resolver alguns problemas assim lá da cidade, que a gente precisava estar muito lá. Então, assim, eu conheço bastante Brasília. Isso não significa que a gente não vá voltar lá um dia, né? Ou ir, a Márcia acho que nunca foi, só desceu uma vez, né? Só uma vez, quando a gente estava voltando de viagem de algum lugar que eu não me lembro onde, a gente fizemos uma escala em Brasília, a gente desceu no aeroporto e tal. Mas eu já tive muito Brasília. Olha, talvez hoje não seja parte da nossa ideia, né? Do nosso roteiro ir a Brasília, até porque a gente pretende fazer a nossa
nosso roteiro de ida, né, pela costa e a volta ali pelo centro, mas eu não sei se é parte ainda, hoje eu diria que não é parte do nosso roteiro passar em Brasília, mas quem sabe? A gente não sabe. Pode ser que até a gente começar o retorno para nossa casa, o ano que vem a gente possa passar aí também, mas hoje não digo que seria assim uma ideia, né? Quem sabe a gente não mude de ideia, né? Ou vocês nos convençam a dar uma passada em Brasília por algum motivo. E para finalizar, uma mensagem do Oscar. Ele está dizendo aqui, ó, só para desejar uma boa jornada para vocês, acompanhando e curtindo. Obrigado, Oscar. Obrigado, Oscar. E com essa mensagem legal do Oscar, a gente vai encerrando esse vídeo porque a gente sabe que, assim como o Oscar, tem muita gente torcendo por nós, né? Nos mandando boas energias, mensagens legais toda hora que a gente recebe no Instagram. O próprio WhatsApp que o pessoal está pegando ali no Linktree do Instagram. No YouTube. O TikTok tá um pouquinho mais devagar, mas a galera já tem mandado também. A gente tem ido pouco no TikTok, né? A gente tem se cobrado disso também. A gente conseguiu ter uma presença maior ali O TikTok a gente tá ainda aprendendo a mexer nele um pouquinho, né? Mas assim, a tônica dessa jornada, das mensagens que chegam, assim, com raríssimas exceções, né? Porque a gente não tem hater ainda, né? Não. Porque a gente não tá grande o suficiente pra ter hater. Mas assim, 99,9% das pessoas têm mandado muitas mensagens legais, assim como o Oscar, obrigado. E tem torcido por nós, tem entendido também o desafio que é pra gente, né? Tá na estrada agora, ter largado tudo como a gente largou, né? Para estar aqui, era um sonho, mas como a gente já falou durante o vídeo, que é um sonho que também implica em vários desafios, assim, grandes, né, outros não tanto, nem tanto, mas são desafios também. E a gente está muito feliz, sabe? Apesar de todas as dificuldades, todos os perrengues que a gente tem passado, talvez um pouquinho maiores nesse início do que a gente imaginava, mas a gente está muito feliz sim, e está muito feliz com o feedback de vocês também, que estão gostando dos vídeos, né? Estão acompanhando a nossa jornada, o canal tem crescido cada vez mais, a gente tem sentido isso, né? Todos os vídeos que a gente tem postado, cada um tem superado o último, né? Em número de visualizações, de curtidas, de interações, e isso deixa a gente muito feliz. Então, de verdade, muito obrigado. Tenho certeza que boa parte dessa jornada também ela é satisfatória e agradável porque vocês estão conosco. Para mim, particularmente, não faria muito sentido estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo e não tá dividindo. Eu não sei, sabe? Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer isso de forma mais sabática, mais quietinha, só viver, e eu acho legal também. Mas pra mim, eu não sei, é uma característica minha de querer dividir essas coisas assim com as pessoas, pra inspirar, pra mostrar a vida de fato como ela é na estrada e quem sabe também motivar, né, outras pessoas que sonham com isso, que apesar das dificuldades, é uma vida muito legal e dá pra fazer com pouco recurso, com um carro que não precisa ser um carro milionário, um motorhome milionário, embora acho legal quem tem condições de ter também, mas não é o nosso caso. A gente está muito feliz com o carro que a gente tem e é possível sim viver mais com menos. Então é isso aí. Qual é a tua mensagem? Pessoal, eu só tenho gratidão. Essa é a palavra, sabe, que define a nossa jornada até aqui. Gratidão pelos perrengues, gratidão pelas paisagens lindas, gratidão por todos vocês que estão com a gente, que estão viajando com a gente. Então, só tenho que agradecer por tudo e eu tenho certeza que todas as dificuldades, elas vêm para nos ensinar alguma coisa e para nos dar mais força de seguir adiante. Então, obrigada. Até porque tem muito chão pela frente até o Alasca ainda, né? Muito. E a gente não vai desistir de chegar até o Alasca. Eu tenho certeza que esse carro vai ficar cada vez menor, sabe por quê? Porque todo dia embarca alguém diferente com a gente nesse carro. Verdade. Através do canal. Então, assim, ó, eu tenho certeza que quando a gente chegar no Alasca, vão ser milhares de pessoas na carona com a gente naquele carro. E sempre tem lugar para mais um nesse carro, sempre tem. gente. Então vem, deixa teu like, comenta sempre esse vídeo. E os outros também. Te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Segue a gente no Instagram e no TikTok. O nosso apoio-se, importante também mencionar no finalzinho agora, nós temos o nosso apoio-se ali que dá acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente posta em tempo real ali o nosso GPS, conteúdos exclusivos, faz sorteio de brinde, né, a nossa planilha de custo na estrada. Para tu que tem curiosidade de viver um dia na estrada e quanto é que gasta, né, a gente tem ali os custos de combustível, alimentação, pedágio, uma estimativa, né, do que a gente tem gasto ali. Claro, cada um tem um perfil de viagem, no nosso perfil é aquele custo que a gente bota na nossa planilha. Enfim,
E antes de finalizar, a gente quer entregar mais um presente para vocês, que são as lindas paisagens e imagens desse lugar maravilhoso. Eu sei que a gente já mostrou no vídeo aqui de Ilhabela, né? Não sei se esse vídeo saiu ou não, mas se não saiu, vocês vão ver em primeira mão algumas imagens muito lindas desse lugar maravilhoso que a gente está. E se já saiu, vocês vão ver de novo então. Então, para encerrar, a velha frase. Obrigada por viajar com a gente. Valeu!